E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de esporte olímpico aqui, porque nessa terça-feira saiu uma notícia que chocou um pouco o meio do esporte olímpico, que foi a ideia da Prefeitura de São Paulo de se desfazer do complexo esportivo do Ibirapuera, que é composto pelo ginásio do Ibirapuera, né, que é o mais famoso, onde tem lá jogos de vôlei e tudo. Tem um ginásio menor ali do lado, o ginásio Mauro Pinheiro, que inclusive foi onde eu me alistei no Exército. Tem um complexo aquático, né? Tem umas piscinas ali, não é grande coisa, mas tem umas piscinas ali. Eu já competi lá, tá? Eu competi em natação. E tem o estádio de Ibirapuera, que é o estádio Ícaro de Castro Melo, que é usado para treinamento de vários atletas do atletismo nacional. E foi sede já de meeting internacional de atletismo. Já teve show lá. Teve até show dos Rolling Stones lá. Né? E já teve jogo de futebol, não só de Copa São Paulo, mas jogo profissional mesmo, né? O Santos já jogou lá, o Corinthians já jogou lá, então já teve jogo de futebol também. Tá? E todo esse espaço, ou boa parte dele, seria demolido para a construção de um shopping e de algum outro empreendimento imobiliário ali, né? Centro de convenção, hotel, apartamento, sei lá. Tá? Para quem não é de São Paulo, quem é de São Paulo talvez já saiba disso, mas para quem não é, aquela região é muito valorizada, tá? É próximo da Avenida Paulista, mas não é no olho do furacão ali. Então, assim, não tá com tanto trânsito, assim, já é uma área com um pouquinho menos de trânsito, mas é pertinho da Paulista, então para quem trabalha na Paulista é bem mão na roda. E é perto do Parque de Ibirapuera, né, que é uma grande área verde, de lazer, em tudo. Então, dependendo até do que você constrói lá, se você constrói um hotel, por exemplo, um prédio de apartamentos ali, você pode até ter uma vista ali do Parque de Ibirapuera, uma vista bonitona, assim, e sem risco de botar alguma outra coisa ali. Tá? E mesmo o shopping, né, se você for lá na laje de cima do shopping, você vai ter uma vista boa também do Parque de Ibirapuera. Tá? E é uma região nobre da cidade, tá? Uma região de classe alta de São Paulo, então muita gente tem interesse em aproveitar aquele terreno. Tá? É um terreno muito valorizado. Inclusive, tem uma rua ali do lado que é uma das ruas mais caras de São Paulo, tá? Com o metro quadrado mais caro de São Paulo. A ideia da prefeitura para ter uma arena esportiva era fazer um ginásio novo no AMB, tá? Um ginásio novo, moderno, tudo, na dispersão do sambódromo. Então, o sambódromo tem espaço lá da dispersão, que você faria ali o ginásio. Tá? No complexo do AMB já tem o sambódromo e tem um centro de convenções. A região do AMB também é central, mas ela é bem menos nobre. Então é um espaço mais dispensável, né? Que o mercado imobiliário não está tão interessado assim. Fica lá na Marginal Tietê, tudo, não tem tanto apelo quanto o Ibirapuera. Outra possibilidade que chegaram a discutir é de modernizar o Ibirapuera, porque um problema do Ibirapuera é que ele tinha ficado para trás ali, ele tinha problemas, ele chegou já a ter goteira, né? Então o Ibirapuera precisava de reformas para receber algumas competições. Ele chegou a receber algumas dessas reformas, tá? Mas para ser um ginásio super moderno, assim, legalzão de novo, teria que receber mais reformas ainda. Tá? E havia uma discussão sobre fazer um ginásio novo, né? Modernizar Ibirapuera. É uma discussão enrolada pra caramba. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link do Demetrio Vecchioli, uma reportagem dele no Olhar Olímpico, em que ele detalha toda essa história ali, que é uma confusão danada. Porque quando trocou o prefeito do Fernando Haddad pro João Dória, depois do João Dória pro Bruno Covas, e o governador do estado também, quando trocou o governador do estado do Alckmin pro Márcio França, do Márcio França pro Dória, toda hora essa história tá mudando, tá? É uma zona. Tá ali detalhado, vou deixar no link na descrição. O que eu queria falar era sobre o ponto de vista do esporte olímpico, tá? Porque tem o lado econômico, que a gente já entende qual que é o interesse econômico em explorar aquele espaço de outra forma, e o interesse político, que muitas vezes também vem do interesse econômico. Tem gente que o interesse econômico acaba criando interesse político, tá? Mas tem o interesse esportivo. Eu gostaria que o lugar ficasse lá. Para mim, é um dos templos do esporte brasileiro. Tá? Sobretudo o estádio e o ginásio, né? O ginásio principal. Tá? Sobretudo esses dois. Justamente os dois que eu só fui como torcedor, que eu não fiz nada lá. Não me alistei no exército e não competi. Sobretudo os outros dois. Porque
são muito importantes, né, no desenvolvimento do esporte brasileiro. Inclusive, acho que o ginásio de Ibirapuera está ali com o Maracanãzinho como os dois principais templos do esporte olímpico brasileiro. Os locais que receberam mais vezes grandes competições, grandes conquistas, grandes eventos do esporte olímpico brasileiro. Tá? Mas, né, o esporte brasileiro também tem sua parcela de culpa, sim, e não pode ignorar essa parcela de culpa. Não pode só jogar nas incorporadoras e no poder público, que tem seus interesses, mas a gente sabe quais são seus interesses. O esporte olímpico tem que preservar o dele, e ele não preserva, e daí permitiu que isso acontecesse. Tá? E que isso pode eventualmente até vir se efetivar mesmo, porque agora tá tendo uma mobilização, a galera tá meio criando uma chadeira. Se de repente cria uma comoção pública em São Paulo, de repente a prefeitura muda de ideia, cria algum constrangimento ali, muda de ideia. Já aconteceu outras vezes com outras coisas, mas o esporte olímpico brasileiro tem sua parte de culpa, sim, e não pode ignorar isso, até para não repetir em outras situações, tá? Por quê? O ginásio de Ibirapuera, ele recebia muitos eventos importantes, recebeu muitos grandes eventos ali ao longo das décadas em que ele existiu. Mas nos últimos tempos, eu falo de 15 anos até, já tinha diminuído bastante. Parte disso é porque o estádio, o ginásio, ele ficou um pouco defasado, teve que passar por algumas reformas, tudo teve alguns problemas. Mas parte disso também é até por falta de mobilização dos dirigentes de algumas modalidades ou dos organizadores de eventos ligados a algumas modalidades em criar esses eventos para explorar aquele local, para aproveitar que você tem um ginásio grande, muito bem localizado, na cidade mais populosa e mais rica do Brasil. Você tem que aproveitar aquele espaço. E como? Por exemplo, se fizer parte do calendário anual do ginásio de Ibirapuera, que você vai ter uma ou duas grandes competições, um ou dois grandes eventos por mês ali, você faz com que o ginásio de Ibirapuera esteja na vida das pessoas. As pessoas estão falando nele, tá sendo noticiado que, tá tendo um grande evento lá no Ibirapuera, ou a seleção brasileira de vôlei vai jogar lá no Ibirapuera, a seleção brasileira de basquete vai jogar no Ibirapuera, super amistoso de futsal, Brasil e Portugal, Ricardinho vem aqui, bababá, contra o Falcão, no Ibirapuera, entendeu? E esses eventos ocorrem muito pouco, alguns até acontecem, mas muito pouco. Seleção de vôlei, por exemplo, joga no Ibirapuera? Joga às vezes, mas seleção de vôlei até faz um rodízio válido entre sedes ali. Então não é todo ano que ela vai definir que alguns jogos da Liga Mundial, que agora é a Liga das Nações, serão no Ibirapuera. Tem ano que ela não vem para São Paulo, tá? Porque ela faz um rodízio entre as cidades brasileiras ali, né? Para democratizar, o que eu não acho uma ideia ruim. Você poderia até eventualmente convencer que o Ibirapuera é uma parada obrigatória porque é um templo do vôlei nacional, alguma coisa assim. Mas não é só isso que resolveria. Tá? O All-Star Game do NBB veio para o Ibirapuera, foi muito bom, eu fui lá inclusive, foi muito, muito bem organizado, ficou cheio, tudo, mas é um evento de um dia, né? Então também não tem aquele apelo todo. Agora, tinha que se criar mais. Por exemplo, times paulistas, eles não jogam no Ibirapuera. Por quê? Porque raramente o esporte olímpico brasileiro criou um grande evento de clubes que use o Ibirapuera. Já aconteceu, eventualmente, por exemplo, o final de Superliga, ou o final do NBB, que foi marcado para lá, porque tinha que ser marcado num campo neutro, alguma coisa assim, né? E tinha que ser um ginásio com capacidade X de público, e o Ibirapuera era o único lugar em São Paulo que tinha essa capacidade, alguma coisa assim. E nesses casos aconteceu, tá? Mas já aconteceu da final do NBB, por exemplo, ter que vir para São Paulo, num Flamengo e Bauru, acabar indo para o ginásio do Corinthians, Flamengo Paulistano, acaba indo no ginásio do Corinthians, Bauru e Paulistano. Teve que ir pro ginásio do Corinthians porque o Ibirapuera estava reservado para outra coisa, né? Para um show ali. Acho que era de patinação no gelo. Então, você não tem um calendário ali de, você sabe, todo ano vai ter, você cria um torneio, por exemplo, a Seleção Brasileira de Basquete pode criar um torneio anual, um torneio amistoso anual, e que faz no Ibirapuera ali, porque daí até pega algumas empresas, a Prefeitura de São Paulo entra como parceira também, né, na organização, algumas empresas aqui, e faz um torneio anual aqui no Brasil de basquete, você traz a seleção argentina todo ano ali, como preparação para qualquer coisa, e daí você traz 2 seleções europeias ali pode ser de médio escalão ali, não estou falando de trazer a Espanha, traz, sei lá,
a Macedônia, a Eslovênia, que são seleções até boas, traz para cá, faz um torneiozinho ali no Ibirapuera todo ano, então todo mês de julho você sabe que vai ter aquele torneio no Ibirapuera. Então, daí você vai lá e cria também, pode criar um torneiozinho de vôlei. O futsal paulista também não usa. Por quê? Porque o único time paulistano que está na Liga Futsal é o Corinthians, que usa o seu ginásio, que é um ginásio grande, então o Corinthians realmente tem que usar o seu ginásio. É um ginásio grande, o time de basquete do Corinthians e o de futsal jogam lá. Agora... não tem outro time de São Paulo na Liga Futsal. E o futsal de São Paulo já foi muito mais forte, já teve vários times ali antes da criação da Liga Futsal. Tudo. No basquete tem o Paulistano, o Pinheiros, e agora veio o São Paulo. Agora, para São Paulo, o Corinthians tem o seu ginásio grande, mas para o São Paulo, por exemplo, o São Paulo tem uma torcida enorme, mas para essa torcida do São Paulo se converter ao basquete, e ela tá adotando, ela tá abraçando o basquete, a ponto de repente começar a ter jogos frequentemente com demanda de público de, sei lá, de 4, 5 mil pessoas, a ponto de não caber no ginásio do Morumbi, isso vai um tempinho ali. Vai um tempinho pro São Paulo chegar e falar, olha, eu vou começar a mandar meus jogos no Ibirapuera, hein? Meus jogos no NBB, ou pelo menos jogos mais importantes, vou pro Ibirapuera. Daí quando tem um São Paulo e Corinthians no basquete, Ibirapuera, porque vai ter os São Paulinos vão querer ver esse jogo. Mesmo que você faça torcida única, sei lá. Daí você faz no Ibirapuera, entendeu? Vai um tempo ali. E o esporte deixou de fazer esses eventos, né, de ter essa demanda constante. Boxe, luta de boxe não acontece, grande luta de boxe não acontece mais em São Paulo para ter essa demanda. O vôlei, Osasco tem um time forte que teria até uma demanda de usar um ginásio grande, mas o Osasco é de Osasco, é grande São Paulo, é colado na cidade de São Paulo, mas eles têm um compromisso com a torcida de Osasco, com o público de Osasco, tem que fazer o jogo lá sim. No vôlei tem o SESI, né, o SESI do masculino que joga em São Paulo. Mas é um time novo ainda. Então até criar demanda de público, criar uma torcida, que ela até existe, mas ainda é pequena. Mas uma torcida para, por exemplo, 4 mil pessoas num jogo grande, 5 mil pessoas, até mais, 10 mil pessoas que seja, para você ter que fazer no ginásio de Ibirapuera, vai um tempo. O Banespa fazia isso. O Banespa ficou muito tempo ali até criar uma relevância grande na cidade de São Paulo e as pessoas começaram a querer ver jogo do Banespa e o Banespa muitas vezes jogava no Ibirapuera. Então, isso também tem a ver com o esporte ter desaprendido, ter largado mão de aproveitar as estruturas que ele tem e de criar os eventos. Entendeu? Seleção brasileira de basquete não joga mais, joga muito pouco, só cumpre os calendários de competição, né? As eliminatórias mudaram, até passou até um pouco mais de jogo, mas não tem, entendeu? Não se pensa em criar eventos, se pensou em realizar o campeonato e ver o que acontece. Não, cria evento, promove e usa o Ibirapuera até como uma espécie de selo de aprovação daquele evento, de você forçar que assim, não, o evento do Ibirapuera é um evento grande. Se o negócio tá no Ibirapuera é porque é legal, é porque é forte, porque é pesado. No final das contas, quem vinha usando muito Ibirapuera nos últimos tempos era o pessoal do eSports, tá? O pessoal de games que vinham realizando alguns grandes eventos no Ibirapuera. Então, o esporte brasileiro também tem que pensar no que está fazendo. E no caso do estádio do Ibirapuera, fazer mais meeting de atletismo, criar um meeting de atletismo, algum evento marcante de atletismo ali, competição mesmo para chamar as pessoas, de repente mobilizar com patrocinador ali, para de repente até conseguir trazer alguns atletas mais interessantes internacionais. Não estou falando de trazer os melhores do mundo ali, mas trazer alguns relevantes ali, né? Alguns que criam uma competição legal. Você traz bons brasileiros ali, né? Sei lá, conseguir trazer o Thiago Braz, sei lá, você até consegue alguma coisa ali, mas precisa ter evento ali, evento legal, porque Ibirapuera não foi um lugar criado para eventinho, não foi lugar criado para ter joguinho, não, foi um lugar criado para ser um lugar de jogo grande, né? Como o Maracanã foi criado para ser um lugar de jogo grande, o Mineirão foi criado para ser um lugar de jogo grande, Ibirapuera, dentro do universo de esporte olímpico, foi criado para ser um lugar de jogo grande, de evento importante, e nos últimos tempos ele vinha sendo usado pelo pessoal de esportes, mas fora disso era muito para evento religioso e alguns espetáculos como os Holiday on Ice da vida, né? Então, que não estão na área de esportes e que são muitas vezes contratantes, né? São o pessoal que alugou esse espaço para fazer esses eventos, que topam fazer em outro lugar também, não tem apego àquele espaço como o pessoal do esporte tem ou deveria ter, tá bom? Mas é isso, então se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom?